Tudo bom, amigos da Igreja Política e eu? Retomando os nossos podcasts aqui no ano de 2022, hoje com um tema de extrema importância, que eu gostaria que vocês acompanhassem com bastante atenção. E para esse tema, eu estou recebendo uma figura extremamente qualificada, uma figura extremamente preparada, não só para falar sobre isso, porque vocês vão ver a profundidade que esse homem tem sobre o tema, mas também pela militância que ele tem entregue em defesa de valores que defendem a nossa nação de um mal que está às nossas portas. Hoje eu vou falar com o Dr. Ricardo Gazel. Ele é formado em Economia pela Universidade de Minas Gerais e é mestre e doutor em Economia pela Universidade de Illinois. E isso é só um pouquinho do que esse homem é. E eu vou vou apresentá-lo agora a vocês e pedir que ele complemente a sua apresentação. Doutor Ricardo, muito obrigado pelo seu tempo, seja muito bem-vindo. Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês aqui. Como você mencionou, na verdade, eu não sou uma pessoa religiosa, tá? Eu tenho espiritualidade, mas não sou uma pessoa religiosa. Os meus argumentos todos contra a legalização do jogo são puramente econômicos. São frutos de anos e anos de estudos. Quando eu terminei meu doutorado na Universidade de Illinois, eu fui ser professor de economia na Universidade de Nevada, Las Vegas. Por 4 anos eu fui professor de economia em Las Vegas e de diretor adjunto de um centro de pesquisa de economia e negócios lá na universidade. E foi ali que eu me interessei pela indústria, por estudar a indústria do jogo, principalmente ao analisar os indicadores sociais em Las Vegas. Eu comecei a perceber que Las Vegas tinha, por exemplo, uma taxa de suicídio muito mais alta, mais do que o dobro da taxa de suicídio no país, mortes por quilômetro dirigido muito mais alto, níveis de crimes, taxas de crimes muito mais altas, e uma série de outros indicadores que me levaram a começar a estudar a indústria do jogo. E foi aí que eu comecei a ver as externalidades negativas, ou seja, o que a indústria do jogo, que a existência do jogo, provocava em termos de impactos, tanto econômicos quanto sociais, que as pessoas, em geral, não estudavam, não levavam em consideração. Isso me levou até a testemunhar em frente a uma comissão de estudos que o Congresso americano estabeleceu para estudar a expansão do jogo nos Estados Unidos. E, obviamente, a indústria não gostava da minha pesquisa, né, que mostrava esse outro lado muito mais sombrio, né, e triste do jogo. E em 96, se não me engano, eu dei uma entrevista para as páginas amarelas da Veja, falando sobre um projeto que naquela época já estava tentando ser aprovado por legalização de cassinos no Brasil. E essa entrevista acabou tendo uma repercussão muito grande e que acabou paralisando, né, esse processo de legalização. E eu comecei a sofrer uma série de pressões em Las Vegas e saí da universidade, pedi demissão da universidade e fui ser economista sênior do Banco Central Americano, do Federal Reserve Bank. Eu fui economista do Fed por 4 anos. Depois disso, eu fui para o Banco Interamericano de Desenvolvimento, fui chefe da equipe econômica do vice-presidente lá. Depois disso, eu fui para o Banco Mundial e passei 4 anos na África, trabalhando na África com o Banco Mundial. E em 2012 voltei para o Brasil. Então, eu estou aqui e durante todo esse tempo eu tenho tentado contribuir da forma que eu posso, que é falando sobre economia, sobre os impactos econômicos e sociais do jogo, de tentar esclarecer muitos desses aspectos para que a gente não caia em mais um problema que seria a legalização de jogos no Brasil. Bom, o doutor Gazel, ele está hoje de férias, você deu um pouquinho do tempo dele, está em Portugal hoje, aproveitando um pouco, né, doutor? Exato. E eu tenho conversado com alguns amigos, doutor, para a gente... É o que eu sempre falo o seguinte, não podemos negar que existem benefícios na legalização de jogos. O grande problema é que esses benefícios perdem em muito
em relação àquela velha história do ônus e do bônus, né? No caso dos jogos, o ônus é muito maior do que o bônus, porque existe um discurso que ele é um tanto quanto falacioso de que nós vamos aumentar empregos, de que nós vamos aumentar a arrecadação, de que nós vamos aumentar o turismo. Enfim, nós vamos estar falando um pouquinho sobre todos esses pontos no decorrer da nossa conversa, mas eu queria começar falando sobre a argumentação de que economicamente, de que a arrecadação do país vai aumentar com a legalização dos jogos. E o senhor, como economista, tem uma visão bem diferente disso. Eu queria pedir que o senhor compartilhasse ela um pouquinho conosco, por gentileza. Sim, claro. Um dos argumentos dos proponentes da legalização é exatamente isso, que vai aumentar a arrecadação. Como nós temos um país hoje numa situação fiscal extremamente preocupante, né, muito ruim, nós sabemos disso, então que seria ótimo, porque o jogo traria muita arrecadação, um aumento de mais de 20 bilhões, eles falam em 22 bilhões de arrecadação. Mas a pergunta que eu sempre falo é de onde que os recursos que vão sustentar a indústria do jogo, né, que as pessoas vão perder no cassino, para que a indústria possa pagar imposto, gerar emprego e renda, de onde que esses recursos virão? Né? Alguns proponentes dizem que virão dos estrangeiros que virão jogar no Brasil. Isso é uma bobagem. Não, estrangeiro não vai vir ao Brasil para jogar, vem por vários outros motivos. Vem porque nós temos praias lindas, temos floresta, temos um povo hospitaleiro, temos uma comida maravilhosa, por vários motivos. Mas definitivamente não vai ser o jogo que vai trazer turistas. Para vocês terem uma ideia, Las Vegas, que é a meca do jogo do mundo, tá? Apenas 14% dos visitantes de Las Vegas são estrangeiros. Ou seja, 86% são americanos de outros estados americanos que vão a Las Vegas jogar. E de cada 100 estrangeiros que vão a Las Vegas, apenas 4 dizem que foram para jogar. Os outros foram porque teve uma convenção em Las Vegas, ou eles estavam visitando a Califórnia e resolveram passar em Las Vegas, ou foram ao Grand Canyon e passaram ali, ou visitar alguém. E eles jogam muito menos. As pesquisas da própria autoridade de turismo de Las Vegas mostram isso. Tá? Como eles jogam menos, quando você leva tudo em consideração, menos de 4% da receita dos jogos dos cassinos de Las Vegas vem de estrangeiros. Ou seja, mais de 96% vem de americanos. No Brasil, vai ser a mesma coisa. Né? E vai ser até menor a participação de estrangeiros. Quem vai sustentar os cassinos do Brasil são os jogadores brasileiros. E de onde é que eles vão tirar o dinheiro que eles vão perder no cassino? Né? Eles vão tirar de outras atividades econômicas. Eles vão deixar de ir a um cinema, ou a um teatro, ou a um bar, ou a uma casa noturna, ou seja, deixar de comprar um tênis, o que seja, mas eles vão retirar de outros bens de consumo e serviços que eles estão consumindo atualmente para levar para o cassino. Os proponentes dizem que por volta de 1% do PIB vai para o jogo. Tá, então nós vamos tirar 1% de outras atividades econômicas e levar para os cassinos. Olha, essas atividades econômicas que tinham esse 1% que não vão ter mais, elas geravam emprego, geravam renda e pagavam impostos. Tá? Então, essa saída de recursos de algumas atividades econômicas para o jogo, o jogo vai arrecadar, né? Mas essas outras atividades econômicas vão deixar de arrecadar. No frigir dos ovos, a diferença vai ser muito pequena, se houver. Tá? Porque antes eles diziam uma carga tributária de 30%, agora eles estão falando de uma CID de 20%. Nós temos uma carga tributária no Brasil alta, e parte dessa carga tributária, por exemplo, em bens, que é o ICMS, é por volta de 18%. Né? Quando você olha o nível de tributação e os recursos que são arrecadados já com loterias e com essas outras atividades que iam parar de receber a demanda, o governo já arrecada mais de 20 bilhões de reais com esses recursos desse 1% do PIB. Né? Portanto, se os cassinos vão arrecadar 22, 21, né, a diferença, se houver, vai ser muito pequena.
não vai haver aumento de arrecadação para resolver o problema fiscal do Brasil, como os proponentes têm dito. Isso na verdade, não existe, isso é uma ilusão. Né? Assim como também com emprego, né? Da mesma forma. Você vai criar empregos no cassino, mas esses recursos que saíram de outras atividades econômicas, essas atividades econômicas vão diminuir o emprego e, na verdade, o balanço líquido possivelmente vai ser negativo. Nós vamos perder emprego com a legalização dos jogos no Brasil. Bom, uma outra fala muito comum dentro da defesa da legalização dos jogos é que a legalização daquilo que hoje é ilegal, né, ou seja, a descriminalização de uma descriminalização, não, uma legalização, vamos chamar de legalização daquilo que hoje é ilegal, vamos dizer assim, um mercado que hoje é paralelo, um mercado totalmente alheio às questões tributárias, jurídicas, enfim, vão passar a ter fiscalização, isso com a probabilidade de redução da criminalidade e tudo mais. A defesa de a contra-argumentação de quem defende a não legalização é de que, na verdade, o jogo pode ser um canal de lavagem de dinheiro, na verdade, esquentar o dinheiro oriundo de outras fontes não legais. Como é que o governo, como é que o seu estudo e como é que o governo americano encarava essas questões aí da criminalização envolvendo os jogos, que a gente sabe que isso vem desde a época do Al Capone, né? Usavam lá os cassinos para lavar dinheiro e tudo mais. Como é que o senhor tem alguns dados sobre isso, não? A primeira questão é o seguinte: é verdade, existe jogo no Brasil hoje, né? A maior parte dele é legalizado porque é através das loterias, né? Mas você tem jogo ilegal, você tem o jogo do bicho, você tem cassinos ilegais, pequenos, obviamente, nenhuma operação gigantesca, mas tem. Maquininhas caça-níqueis em alguns bares, atrás de algum tapume, existe o jogo ilegal. Agora é o seguinte: com a legalização dos jogos no Brasil, com os projetos que estão hoje no parlamento, né, que estão no Congresso, vai acabar com o jogo ilegal no Brasil? Não. Possivelmente vai aumentar o jogo ilegal no Brasil. E isso aconteceu em todos os lugares e acontece nos Estados Unidos. Se você entrar na página do FBI americano, você vai ver uma quantidade de operações que o FBI conduz anualmente contra o jogo ilegal, principalmente ligado a pessoas do mundo do crime. E com lavagem de dinheiro. Tem até uma citação interessante numa dessas ações, que eles gravaram um criminoso falando no telefone, e ele dizia: olha, a melhor forma de você lavar dinheiro é através dos cassinos. E conversando com outra pessoa lá, ele conta como é que eles fazem para lavar dinheiro usando cassinos. Não vai reduzir o jogo ilegal. Principalmente porque os requerimentos da legalização no Brasil, nos projetos que estão no Congresso, né, eles são enviesados para grandes empreendimentos. Quem vai legalizar, quem vai explorar o jogo no Brasil da forma como está estabelecida, vão ser grandes firmas de jogo internacional, né? Se você analisa os projetos, você vê a quantidade de requerimentos e de recursos que esses grupos terão que ter, que os operadores hoje, os pequenos operadores de jogos ilegais no Brasil, não vão legalizar. Primeiro, porque vai ser muito caro, é quase que impossível, vão ter limites de licenças e tudo isso, e eles possivelmente não vão querer também pagar imposto, vão querer continuar na clandestinidade como estão até hoje. Ao mesmo tempo, você aumenta a demanda por jogo. Vamos supor uma pessoa que nunca foi a um cassino ilegal, né? Mas está legalizado, ele numa farra, vai com amigos e gosta, mas depois ele não vai querer se deslocar sempre para ir num cassino que está longe. Então ele vai procurar o jogo que está próximo da sua casa. Isso aconteceu no Texas, isso aconteceu
aconteceu em diversos lugares nos Estados Unidos e continua tendo jogo ilegal, apesar de o jogo ser totalmente legalizado lá. Por exemplo, a Associação dos Exploradores de Jogos, né, da Associação dos Cassinos Americanos, o ano passado, no relatório anual deles, eles reclamavam do governo de não estar combatendo suficientemente o jogo ilegal que estava crescendo nos Estados Unidos. Isso a própria Associação dos Exploradores de Jogos nos Estados Unidos. Ou seja, esse argumento de que já existe, nós vamos legalizar para cobrar imposto, não é verdadeiro, né? O jogo vai continuar. Outro exemplo muito bom é o cigarro. O cigarro é legal no Brasil, você pode comprar cigarro em qualquer banca de jornal, ou bar, ou onde quer que seja. No entanto, o ano passado, o ano retrasado, a Anvisa publicou uma lista com mais de 90 marcas de cigarros ilegais que são vendidas no Brasil. E o Instituto Nacional do Câncer estimou que 40% dos cigarros fumados no Brasil, vendidos no Brasil, são ilegais, né? Legalizar não significa que você vai acabar com a ilegalidade. Nós vamos ter mais jogo ilegal no Brasil, né, com mais problemas e também com jogo legalizado. Vai só expandir o setor de jogos. O senhor falou sobre o cigarro, aí eu faço um paralelo que nos grupos que eu tenho discutido o tema tem vindo à tona com uma certa frequência, que é o fato de que hoje a OMS identifica e qualifica o jogo como um vício, né? Assim como o cigarro e as bebidas alcoólicas é um vício. Inclusive aqui algumas associações que trabalham contra a drogadição no Brasil têm se envolvido com a pauta de oposição à PL 442, argumentando de que isso traria também uma dependência, no caso não química, mas psicológica, né, emocional, para o povo brasileiro, que nós não teríamos nem, inclusive, estrutura de saúde pública para lidar com essa situação. O senhor teria alguns dados sobre isso para nos passar, não? Sim, com certeza. Esse é um dos grandes problemas. Sabe, porque se o jogo fosse como ir ao cinema, né, a pessoa vai para se entreter e passa ali 2 horas, sai, né, mas é muito difícil a gente ver alguém viciado em cinema, né? A questão do jogo é exatamente isso. Porque uma parte da população, ao ser exposta ao jogo, ela vai desenvolver uma propulsão, uma adição ao jogo, né? E para manter esse vício, a pessoa faz qualquer coisa. E isso é como um vício de drogas, é como um vício em bebida alcoólica, é como qualquer dependência nesse sentido, né? É um desbalance químico que as pessoas vão ficar. E o problema é qual o impacto disso, né? Eu fiz vários estudos nos Estados Unidos, inclusive com autorização dos jogadores anônimos, né, entrevistando muita gente. E na época, isso já faz bastante tempo, foi em final dos anos 90, naquele momento, quando uma pessoa chegava a procurar ajuda nos jogadores anônimos, eles tinham uma dívida de mais de $35 mil, depois de ter perdido absolutamente tudo que tinham, né? Eles roubavam, cometiam fraude e uma série de outras atividades para continuar bancando seu vício, né? Além disso, com um nível altíssimo de divórcio, de crianças que eram negligenciadas, porque a pessoa é uma pessoa doente, né? E lá ainda tem mais recursos, né? Os jogadores anônimos porque já tem há mais tempo um desenvolvimento maior da indústria dos apoios às pessoas que têm problema. Nós não temos no Brasil. Quando nós tivemos a legalização dos bingos, né, houve um aumento substancial, né, de procura de pessoas que tinham desenvolvido um distúrbio
com os bingos, né, para jogar bingos, pessoas que perderam tudo, né? A, a, a questão do ludopata, né, que é a pessoa que tem esse distúrbio com o jogo, é tão séria, né? Quando a gente vê as pesquisas muito sérias na Austrália, no Canadá, em diversos outros países, o que mostra, por exemplo, né, é de que entre 50% a 80% dos jogadores compulsivos, né, dos ludopatas, eles pensaram seriamente em suicídio, né? Isso na população normal é por volta de 5%. E entre 15% e 20% tentaram suicídio, né? Quando na população normal é 0,5%. Ou seja, a pessoa ela chega num nível de desespero tão grande porque perderam tudo, porque estão endividados, porque tiveram seus casamentos terminados, uma série ou porque cometeram crime, foram presos, que isso leva no final ao suicídio. Os, os jogadores anônimos falam, né, que sem um tratamento, sem a pessoa procurar ajuda, né, só existem dois finais, ou preso ou morto, né, devido exatamente à questão da doença, que é uma doença que hoje é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, está nos tratados de psiquiatria e tudo mais. Então, isso é um problema muito sério. E no Brasil, isso vai ser muito sério. Por quê? Por exemplo, apesar de ser um percentual pequeno da população, depende de como você mede, que vai daí de 1 a 5% da população que desenvolve um distúrbio com o jogo ao ser exposto ao jogo, né, eles correspondem a mais de 40% da receita dos cassinos. Né? Por quê? Porque eles jogam muito, eles jogam tudo, eles fazem qualquer coisa para manter o vício do jogo. E hoje, o que a gente está vendo, por exemplo, é que nos Estados Unidos e em outros locais, os cassinos eles estão cada vez mais fazendo marketing para atrair as pessoas mais velhas, as pessoas que já estão aposentadas, que não têm muita atividade para fazer, e eles enviam ônibus para trazer as pessoas para os cassinos, oferecem lanche, tudo isso, e parte dessas pessoas, obviamente, vai desenvolver um problema com o jogo. Né? Hoje, já mais de 50% dos jogadores de cassino são pessoas com mais de 50 anos, especialmente mulheres. Né? Pessoas que gastam a sua aposentadoria, todo tipo de questões sociais muito fortes. Né? E, mais do que isso, né, o que a gente vê é que hoje os cassinos eles têm muito mais receitas das maquininhas de jogar, né, das maquininhas chamadas caça-níqueis, do que dos jogos de mesa, né, porque eles viciam muito mais. Essas maquininhas elas viciam. Se 40% a 50% da receita dos cassinos vem de 5% da população, né, que tem algum distúrbio com o jogo, nessas maquininhas eles chegam a 70%, a receita delas vindo de pessoas que têm uma doença, que são viciadas. Né? E tem um livro muito interessante nos Estados Unidos chamado Addiction by Design, ou seja, né, a adição por desenho, que é uma professora do MIT que mostra que as máquinas elas são desenhadas, né, para viciar as pessoas. Né? Por exemplo, a máquina, quando a pessoa perde num joguinho na máquina, sempre aparece que ele quase ganhou. Ele perdeu por um pouquinho ali. E isso faz com que a pessoa fale, não, da próxima vez vai sair. Né? As luzes, o barulho, a forma como a máquina é programada é exatamente para criar esse vício no jogo. Então, é mais ou menos isso que a gente pode esperar com a legalização de jogos no Brasil. Esse dado que o senhor fala sobre as pessoas de maior idade, sobre os caça-níqueis, me faz refletir sobre uma outra questão aqui. Eu acredito que essas pessoas, elas por já estarem numa fase da vida com os filhos criados, com uma vida relativamente estabilizada. Por exemplo, eu tenho filhos de 5 anos de idade. Hoje eu assumo muito menos riscos do que eu assumia antes de ter filhos,
e acredito que também assumam muito menos riscos do que eu vou assumir quando eu tiver com a certeza de que eles estão encaminhados, né? Então, acredito que essas pessoas ficam até mais vulneráveis por essa questão. E o fato da maquininha do caça-níquel é porque aquela coisa, não, são só mais 25 cents, são só mais 25 cents, né? Não é a coisa de uma mesa de roleta que, não, são $50, são $100, né? Volumes mais expressivos, só que de 25 em 25 vão milhares, né? É, Então, eu acho que são dois fatores aí que se fazem com que esse público e esse modelo de jogo sejam muito atraentes, penso eu. e Mas, elas bom, viciam mesmo. É interessante que quando você pensa, né, uma pessoa que já não tem muito mais atividade para fazer, né, então ficam ali com a máquina é quase que um amigo ou uma amiga. Né? E as pessoas vão e perdem absolutamente tudo, perdem a aposentadoria inteira, que ficam sem dinheiro para comer. Isso tem vários estudos que mostram esse tipo de impacto, principalmente com as pessoas de mais idade. quando o senhor fala, as pessoas fazem tudo pelos jogos, né? A gente, no universo dos dependentes químicos, a gente sabe que isso chega a levar as pessoas presas, como o senhor bem falou, as pessoas chegam a roubar por isso. Um estudo que eu li recentemente, nessas pesquisas que eu tenho feito em defesa da pauta de oposição ao PL, eu vi que o número de mulheres que se prostituem na cidade de Las Vegas por dependência do jogo é absurdamente alto, né? E a gente daí começa a pensar também nas operações não legais que circulam o jogo, né? O tráfico de drogas, porque a pessoa quer ficar acordada, então vai fazer uso de substâncias químicas para ficar acordada e poder jogar mais e tal. A prostituição. Existe um ecossistema que circula o jogo que é muito danoso também, né? A questão, sim, com certeza, porque existem muitas comorbidades. Tá? A pessoa que tem uma propensão ao jogo, por exemplo, né, que se ela for exposta ao jogo, ela vai desenvolver um distúrbio com o jogo, ela já tem uma propensão a outras comorbidades, como, por exemplo, o alcoolismo, o tabagismo, o uso de drogas. Então, essas coisas acabam tendo uma comorbidade e aumentam com a legalização dos jogos. Né? A questão da prostituição, quando você olha em Las Vegas, é muito mais pelo estilo de vida, né? Porque é aquela coisa, o que acontece em Vegas fica em Vegas, de tudo ser mais permitido e tudo mais. Nas minhas pesquisas, tá, eu nunca encontrei essa relação direta entre jogo e prostituição, mas encontrei com vários outros crimes. O jogador compulsivo, ele não é uma pessoa violenta por natureza. Ele, obviamente, pode ter um casamento destruído, pode ter abuso doméstico pelo nível de estresse que ele entra ao perder todos os recursos e uma série de coisas desse tipo. Mas, em geral, não é uma pessoa. Tanto que você não vê muito um aumento de crimes como homicídio, por exemplo. Mas você vê um aumento muito grande de crimes de colarinho ou crimes contra a propriedade, por exemplo. Né? Roubo, assalto, fraude, cheque sem fundo, uma série de crimes que estão associados à propriedade, né, de tentar levantar recursos para isso. Você olha para Las Vegas, por exemplo, as taxas de crimes, né, do FBI para Las Vegas, elas são muito mais altas do que a taxa de crime do próprio estado de Nevada ou dos Estados Unidos como um todo. E eu, por exemplo, peguei todas as regiões metropolitanas dos Estados Unidos com população similar a Las Vegas, né, entre 2 e 2,5 milhão de pessoas nas áreas metropolitanas, e Las Vegas ganha de longe em termos das taxas de crime. Mesmo quando eu ajusto para o número de visitantes para Las Vegas, né, então aumenta a população de Las Vegas proporcional com a questão do número de visitantes diário em Las Vegas,
Las Vegas continua com as taxas de crime muito mais altas do que as outras regiões metropolitanas de igual tamanho, né, ou de tamanho similar. Então, isso não resta dúvida, o aumento do crime. Eu fiz também um estudo no estado de Wisconsin, que tem vários cassinos, que são cassinos indígenas, né, em tribos indígenas, e olhando por condados, que é a separação política nos Estados Unidos, né, não são municipalidades, eles chamam de condados. Olhando os condados que tinham cassino e os condados que não tinham cassino, num período de tempo grande, as taxas de crime, e os condados com cassino tinham uma taxa de crime, em geral, 8% maior do que os condados sem cassino, né, para diversos tipos de crimes diferentes. Ou seja, isso tem um aumento. Além do que, obviamente, você vai ter aumento de lavagem de dinheiro, porque são grandes volumes de dinheiro, e se você não quiser que isso aconteça, você tem que investir pesadamente tanto na regulamentação como na supervisão desses cassinos, que não é o que vai acontecer com o nosso país. E o próprio projeto, os recursos que eles põem lá para supervisão e para fazer uma série de fiscalizações é irrisório. O que vai acontecer é que você vai acabar tendo muita lavagem de dinheiro, ou senão você teria que investir tremendamente de criar uma equipe muito grande, coisa que no momento, com os déficits fiscais que nós já temos e com os problemas orçamentários que nós já temos, nós não vamos ter, nós não vamos conseguir. Então, você vai ter esse tipo de crime, além do que a gente chama também de crime de oportunidade. Quando você tem pessoas em cassino, elas estão distraídas, elas estão, em geral, carregando dinheiro, então facilita muito a vida do criminoso ali, que quer bater uma carteira, porque as pessoas estão mais distraídas, estão carregando dinheiro, e se alguém vê, ele pode se misturar na multidão e sair. Ou seja, tudo isso faz com que você tenha um aumento real e forte das taxas de crime nas localidades com cassino. Aí a gente entra no outro viés, que é o senhor falou aí da questão de operacionalização da parte do setor público, né? Então a gente fala, ok, vamos falar de uma maneira, existe a possibilidade remota, diante de tudo que o senhor falou, eu acho que é uma possibilidade irreal, mas vamos, né, defendendo o ponto de vista de quem apoia a legalização, existe a possibilidade, então, de aumento de recursos. Só que a gente está falando aqui também do aumento de despesa para o Estado, porque a gente está falando de necessidade de ampliação das polícias, né, da questão de policiamento, a gente está falando de um aumento da despesa de saúde pública, porque a gente está falando que essas pessoas que vão estar dependentes do jogo vão precisar de apoio, pelo menos psicológico. A gente sabe que, infelizmente, é um dos braços do SUS mais fracos, é o de apoio psicológico. A gente sabe que o SUS tem suas vantagens, graças a Deus atende a nossa população. Poderia atender melhor, mas atende a nossa população, pelo menos, mas na área psicológica é muito mal suprida. Então, haveria uma necessidade de investimento aí. A gente está falando de um aumento de pessoas com problemas decorrentes dos vícios do álcool, dos vícios das drogas. Então, a gente está falando de um aumento de despesa para o Estado que não seria necessário caso o jogo continue não sendo legalizado. Então, a equação começa a ficar ainda mais desfavorável dentro dessa balança, não é verdade? Com certeza. Como nós já vimos, não vai haver aumento de arrecadação se houver, ele é mínimo, porque vai ter aumento de um lado, se perde do outro. E os custos são muito altos. E não são apenas para o Estado. Para o Estado, sim. Você tem que criar toda uma estrutura de supervisão, de regulamentação, e os projetos são péssimos nisso. Eles basicamente deixam tudo para ser definido no futuro e através de uma entidade e terceirizando todos esses serviços. O projeto é péssimo nesse sentido, né? Mas para o Estado vai se criar uma série de custos. Como você disse, né, esse custo de saúde pública ele é real, ele é grande, por diversos problemas desses.
porque aumenta o crime, você tem que aumentar também o gasto com polícia e, obviamente, se aumenta o crime, você tem um aumento do custo também da judicialização, né? Que você tem a prisão, você tem o Ministério Público, você tem uma série de coisas, julgamentos, e se as pessoas vão para a prisão, os custos de prisão, tudo isso aumenta o custo do Estado. Né? Você tem uma área que está sendo muito mais visitada, você tem fazer manutenção de ruas e uma série de coisas que tem esse impacto grande nos custos do Estado. Fora os custos, né, que você tem, que são os custos privados. Né? Um jogador compulsivo, por exemplo, ele dedica a produtividade do trabalho dele cai muito. Né? Ele tem uns níveis de absenteísmo muito mais altos, porque ele pensa no jogo o tempo todo. Chega um momento que ele falta para jogar, ele pensa no jogo o tempo todo, portanto a produção dele é menor. Tem um nível de desemprego muito mais alto, portanto você tem até o custo também para o Estado, né, de auxílio-desemprego, que as pessoas perdem o emprego muito mais muito mais frequentemente do que o trabalhador normal, fora que você tem os custos, né, dívidas não pagas, prejuízos para bancos de empréstimos, os custos para as famílias, né, que o jogador compulsivo retira dinheiro das famílias, pede dinheiro emprestado, não paga. Quando você soma todos esses custos, né, o Earl Greenhouse, que é um professor dos Estados Unidos, um professor de economia dos Estados Unidos, ele fez esse cálculo e chegou à conclusão de que para cada $1 de benefício dos cassinos, tinham $3 de custo para a sociedade, né, de todos esses custos que são embutidos e que não são visíveis. Né? Muitas das vezes as pessoas não percebem que esses custos existem e eles são reais. Bom, doutor, eu acho que dá para a gente, com esse nosso bate-papo, deu para a gente ter uma visão muito realista do que dos malefícios, eu acho que é a palavra mais adequada para essa situação, porque a legalização dos jogos, eu acredito que ela não vem para nada mais, nada menos do que o enriquecimento de poucos e empobrecimento de muitos, né? E quando eu falo enriquecimento de poucos, não é do ganhador, porque esses aí acho que não ganham nunca, se a gente vai colocar na balança, eles muito mais perderam do que ganharam, Claro. diferente da situação, mas sim dos conglomerados, principalmente conglomerados internacionais. Eu acho que a gente não está aqui lutando para não investimento, né, internacional no Brasil. Acho que sim, mas como o senhor muito bem falou no início da nossa conversa, o nosso país tem... Vou fazer uma pausa aqui no meu encerramento. Eu li uma matéria sobre a África do Sul e Portugal, que são dois países que exploram turisticamente muito do jogo, né? E eu vi que o nosso país tem o maior índice de turistas do que os dois países juntos, né? Tanto a África do Sul quanto Portugal juntos. Do crescimento. Quando você olha de 91 até 2021, né, você vê que o Brasil, o número de turistas estrangeiros aumentou mais no Brasil do que na África do Sul e em Portugal. Na verdade, o jogo tem um impacto muito pequeno no turismo desses países também. Isso é uma criação que os proponentes fizeram. Você olha para Portugal, em Lisboa tem um cassino, e você tem uma quantidade, eles sempre falam, Portugal tem muito mais turista do que o Brasil, em números absolutos, né? Não no crescimento. Nesse período que eu citei, Portugal cresceu 84%, o Brasil cresceu 219% em número de estrangeiros, de turistas estrangeiros. Mas Portugal está dentro da Europa. Né? A Espanha está aqui do lado, né? E a maior parte dos turistas que vêm para Portugal é Espanha, Inglaterra, França, né? E a Alemanha, que estão próximos. É barato para fazer turismo em Portugal. Portugal tem uma infraestrutura turística muito boa, de hotéis, de redes hoteleiras, tem nada a ver com cassino. Né? Tem um cassino aqui em Lisboa, as pessoas não vêm para cá para jogar, eles vêm porque Portugal é muito interessante, é um lugar lindo e tem muita cultura. Né?
Tem uma piadazinha nos Estados Unidos que fala como é a única forma de você sair de um cassino com uma pequena fortuna, né? É você entrar no cassino com uma grande fortuna, né? É óbvio que os cassinos existem para ter lucro, né? E eles, além disso, né, os cassinos, eles não promovem crescimento em volta, tá? Por exemplo, você tem um cinema, tá? Você vai no cinema, um cara põe uma sorveteria ali do lado, ou uma lanchonete, porque a pessoa vai no cinema ao sair de lá, depois de 2 horas, para ali, toma um sorvete ou faz um lanche. Dos cassinos, não. A pessoa entra e não sai. O próprio desenho do cassino é de que não tenha janelas, por exemplo, para a pessoa perder a noção do tempo. Não tem relógios, né? O ambiente é sempre um pouco mais escuro, para as pessoas não saírem. Então, ninguém vai investir em coisas em volta de cassinos, né? Porque sabe que o cliente do cassino não vai gastar em outras atividades. O único negócio que cabe ao lado o único negócio que cabe ao lado de um cassino é outro cassino, né? Ou como existe em Las Vegas, vários lugares de empenhar coisas. Você vai empenhar lojas de penhores, uma joia, uma coisa assim, para conseguir dinheiro para jogar, né? Mas você não tem impacto. O impacto de cassino é basicamente zero no desenvolvimento. Fora Las Vegas, que é totalmente diferente, tá? Que é diferente porque você fez para atrair muita gente fora e tem aquela concentração fez com que Las Vegas fosse mais do que o jogo. É navio que afunda, essas coisas todas. Mas no resto do mundo, sabe, definitivamente é uma aposta para nós brasileiros muito perigosa e com certeza nós vamos perder muito com a legalização dos cassinos no Brasil. Dr. Ricardo Gazel, só lhe agradecer pelo seu tempo, pela aula que o senhor nos deu aqui. Eu espero que a nossa pequena contribuição aqui com o podcast, pequena do meu lado aqui, grande do seu, possa influenciar aí os nossos amigos, principalmente a fazerem pressão em cima dos seus representantes, tanto na Câmara quanto no Senado, para que essa pauta não passe e nós possamos manter a nossa população alheia a esse danoso viés de negócio aí que está querendo chegar à nossa nação. Muito obrigado pelo seu tempo. Que Deus lhe abençoe. Um excelente 2022. Um prazer, feliz 22 para todo mundo. Nós já temos problemas demais no Brasil, nós precisamos de mais um não. Né? Vamos resolver os nossos problemas. É bem verdade. Doutor, muito obrigado aos nossos amigos. Eu espero que você acompanhe mais os nossos podcasts. Deixe seu like, se inscreva aqui, compartilhe com seus amigos e juntos vamos lutar por um Brasil ainda melhor para nós e para os nossos filhos, para as próximas gerações. Que Deus lhe abençoe. Um bom dia para você, uma boa noite, seja lá o horário que você estiver assistindo. E até o próximo A Igreja, a Política e Eu.